Bem, hoje eu vou concluir um relato de uma menina de 14 anos, tá? E o vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo, ele está no canal com o título Que Situação Embaraçada. E essa menina de 14 anos, o que ela relata para mim? Ela diz o seguinte: Marta, eu estou completamente perdida com a pandemia e eu preciso de concatenar as minhas ideias. Então, gente, se vocês quiserem entender melhor esse vídeo 2, tá? A segunda parte, vocês têm que ir lá na primeira parte para ler, para ouvir e entender e escutar o relato dela. Porque que incrível, sabe, gente? O relato dessa menina até me emocionou muito. Mas é importante a gente ouvir os jovens, sabe? É muito importante. Porque eu não considero mais hoje uma menina de 14 anos uma criança. Muito pelo contrário, uma menina de 14 anos hoje em dia, né, que elas estão antenadas com a vida no geral, tem internet, todas têm celular, elas vivem pesquisando coisas na internet. Então uma criança hoje de 14, uma menina de 14 anos não é mais criança. Os pais não podem mais tratá-la como criança. Ela já está numa fase, chegando àquela fase assim de juventude mesmo. Ela quer inclusive ser aceita como uma pessoa mais madura. Se você bate um papo com uma menina de 14 anos e você diz assim para ela, mas você é uma pirralha, uma fedelha, que antigamente usavam muito esse termo, né? Sai para lá, fedelha, pirralha. Hoje em dia não, não tem como, porque realmente há 40 anos, ou há 30, 40 anos atrás, uma menina com 14 anos era uma fedelha, era uma pirralha que ainda brincava de boneca. E as meninas de 14 anos de hoje em dia, não. Muitas já têm redes sociais, são ativas nas redes sociais também, ensinam coisas. Um dia desse eu vi um vídeo de uma menina de 14 anos, ela ensinando como fazer bordados nas roupas jeans, com linha comum. E ela ensinou a fazer bordados lindos com linha comum, aquela linha que você costura a roupa normalmente. São bordados maravilhosos, 14 anos. E ela tem um canal e ela ensina esses bordados. Bem, então, esse vídeo, né, que tem o título de Que Situação Embaraçada, eu digo isso porque eu fiquei realmente numa situação embaraçada, porque ela queria que eu conversasse com ela, conversasse com os pais. Então assim eu fiz. Eu marquei uma mentoria com ela e os pais. E assim, eu vou falar daqui pra frente, o que ficou lá atrás vocês vão assistir no primeiro vídeo, tá? E nós fizemos essa mentoria, conversamos durante 8 sessões, e 2 sessões finais eles fizeram os exercícios, mas exercícios pesados mesmo, sabe? Porque ela estava ficando deprimida, a pandemia não passa, e cada vez que ela ouve uma notícia na televisão, e cada vez que ela ouve que novamente, né, vão trancafiar todo mundo em casa, ela fica mais desesperada ainda. Por quê? Porque ela está doida para se libertar dos pais. Ela está doida para voltar às atividades dela, voltar para a escola, ter a vida dela normal, como era antes. Ela falou que agora, no primeiro vídeo, ela fala que está tudo fora do lugar para ela. Então nós fizemos uma mentoria e deixa eu fazer assim mais ou menos uma explanaçãozinha do que aconteceu, tá? Nessa mentoria, o pai, muito radical, bem mais do que a mãe também tá? Apesar de ser uma mulher na faixa dos seus 50 e poucos anos, mas é uma pessoa ainda muito retrógrada, né? Ela tem aquela coisa de, mas no meu tempo, mas no tempo da minha mãe, porque minha mãe ensinou assim, a minha avó dizia isso. Gente, não rola, tá? Esse papinho não rola mais não. Vamos dar um tempo, fecha esse peixe-clé aí e para com essa história de no meu tempo, a minha avó falou, minha mãe ensinou,
porque não cabe mais isso nos dias de hoje. Estamos no século XXI. E no século XXI, nós não precisamos falar mais nada. Os filhos aprendem. Eles vão na internet e eles aprendem o que eles querem. E ensinam a gente também. Ensinam a gente também. Essa é a realidade. Então, quando eu digo nos meus vídeos que vocês pais, tá, já dos anos 60, dos anos 50, 60, precisam se atualizar, precisam aprender sim esse mundo digital, é por causa disso. Se vocês já têm filhos, rapazes, moças e netos, vocês têm que estar na mesma vibe que eles, para não se tornarem pessoas inconvenientes, chatas e reclamonas. Bom, então, voltando, tá, aos pais, eu fiz 5 mentorias com os 3 juntos. Na 6ª mentoria, o pai quis desistir, porque ele estava sentindo que ele ia ter que dar um passo atrás. E ele não queria dar um passo atrás. Então ele resolveu desistir na 5ª mentoria. Mas a mãe e ela as duas continuaram. Na 8ª mentoria, quando eu conversei com elas e falei, agora nós vamos fazer 2 mentorias de exercício pesado, tete a tete, tá? Vamos fazer uma cariação e eu quero ver realmente a verdade entre vocês. Aí na 8ª mentoria, quando ele soube disso, ele resolveu participar. Então ele ficou apenas uma praticamente, né? Que na 5ª ele parou, na 6ª ele não assistiu, a 6ª e a 7ª ele não assistiu, e na 8ª, sabendo da cariação, ele resolveu participar. Mas, gente, foi muito legal, sabe? Nós fizemos isso via Zoom, tá? E nós 4, dividindo a telinha aqui do celular, né? Fizemos essa mentoria, mas foi muito, muito interessante. Porque eu acho que a parada que ele deu foi assim, foi para ele funcional, sabe? A coisa agiu dentro dele de uma forma em que ele estava reticente a dar um passo atrás, e quando fizemos a nossa cariação com ela, ele simplesmente se abriu completamente. A mãe ficou surpresa, porque ela falou, Marta, eu nunca podia imaginar que ele fosse aceitar esse tipo de coisa, que ele fosse aceitar a entender a nossa filha, a conversar com ela mais vezes, a entrar no mundo dela também, esse mundo digital. Eu sempre achei que meu marido nunca fosse fazer isso. E na nossa reunião de acariação, ele falou bastante, praticamente ele falou mais o tempo todo, e ele falou o seguinte, ele falou até uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte, olha, o medo de aceitar o crescimento e a maturidade dos nossos filhos faz com que a gente fique cego. Então, esse tempo todo, a forma que eu agi com a minha filha foi porque eu não quis aceitar que ela já é uma mulher e que ela precisa sim cuidar da vida dela, ser dona do nariz dela e fazer as escolhas dela. Eu não queria aceitar isso, porque foi tão rápido. Eu tenho a sensação de que ela ontem estava saindo do ventre da mãe. E agora ela está aí, uma moça, querendo fazer escolhas, querendo tocar a vida dela, até sem a nossa presença. Você vê, uma menina, ele falou, uma menina com 14 anos, eu achei que isso fosse acontecer lá quando ela tivesse seus 25 anos, 28, mas não, está acontecendo com 14 anos. E eu agora estou enxergando que a minha filha é uma mulher e que ela precisa ser respeitada, ela precisa ser aceita e precisa seguir o caminho dela. Eu fiquei, assim, nós 3 ficamos caladas, eu, a mãe e a menina. Até eu fiquei surpresa, porque mesmo percebendo que ele estava relutando contra dar esse passo atrás, eu sentia que muitas vezes ele ficava muito pensativo, mas muito pensativo. Então eu sentia que naquele período em que ele parava e que ele ficava muito pensativo, ele estava refletindo. Ele estava vendo dentro dele uma nova realidade. Então, gente, concluindo, o que aconteceu?
eles continuam convivendo na mesma casa, os três estão juntos, sendo que o pai modernizou toda a parte digital. Ele comprou computadores novos, comprou celular novo para ele e para a mulher, para que eles pudessem ter um equipamento mais potente. Eles estão aprendendo a mexer com a internet junto com a filha. Aquela coisa que eles ficavam de sofá, pipoca, acabou, não tem mais. Eles passam interagindo a maior parte do tempo. E ela está tão feliz que ela falou, eu agora, quando começar quando as minhas atividades começarem, eu vou sentir falta disso. Eu estava de um jeito que eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu agora estou de um jeito que eu não consigo ficar longe dos meus pais. De tão bacana que está a nossa relação. Então eles três estão se entendendo super bem. Os pais aceitaram aprender com ela essa nova tecnologia, a entender por que ela passa a maior parte do tempo no celular, porque ela até estuda pelo celular, ela estuda pelo tablet, pelo computador, entender tudo isso. Para quê? Para acabar esse mal-estar, e o mal-estar acabou. Sabe, eu fico super feliz quando a gente consegue ver que tem pessoas que estão abertas a serem pessoas melhores, né? Nada disso aconteceria se eles não tivessem abertos a se tornarem pessoas melhores. Porque para eles, do jeito que eles estava ótimo, mas e para a filha? Então, a própria filha falou, eu agora também entendo alguns momentos deles, quando eles comparam o tempo atrás, quando eles comparam o tempo atual. O que eles estão fazendo? Eles estão assistindo filmes contando histórias do passado. Aqueles filmes mais antigos, onde eles mostram os costumes da época, como as coisas funcionavam. Ela falou para mim, a filha falou para mim o seguinte, Marta, eu através desses filmes que eles também estão me mostrando, né? Eu vi máquina de escrever, telefone, orelhão, que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu estou entendendo realmente, né, aquele telefone que as pessoas tinham em casa e que o telefone era imenso, né, aquele gancho imenso, botava assim no ouvido, ficava imenso, e a ligação era caríssima, então quase ninguém se falava. Hoje eu também estou entendendo como foi difícil para eles atravessarem por tudo isso. Então nós estamos vivendo um momento bem feliz, estamos super tranquilos, a minha angústia passou, a minha sensação de depressão passou, porque eu tenho dentro de casa hoje 2 amigos, pais e 2 amigos. Né? Eu os respeito como pais, mas eu sei que eu também tenho 2 amigos. Bem, gente, nada na vida é impossível, né? Você vê que às vezes basta uma ajudinha de nada, um empurrãozinho, para que a pessoa ande para frente, né? Saia daquela mesmice, saia daquela vida retrógrada, pare de ser assim, aquela pessoa que não quer evoluir. Quando fala em evolução, ela xinga, ela critica todo mundo. Então essas pessoas, elas precisam entender que elas precisam de tratamento, precisam de ajuda. Porque se elas se olham e começam a perceber que dentro do mundo dela, ela é diferente de todo mundo, não é o mundo que está certo, é ela que está errada de continuar nessa vibe de ignorância, nessa vibe de não querer aprender, não querer evoluir, não querer aceitar. Tá? Então hoje eu vejo muita gente ainda criticando pessoas que gostam de ficar no celular, pessoas que ficam no computador, pessoas que... Gente, não tem mais que criticar ninguém. Se você está tão incomodada ou tão incomodado com isso, é porque você não conhece essa ferramenta. Compra um celular, compra um computador e um tablet e passa a conhecer essa ferramenta. É fantástica. Eu sou super a favor, porque eu adoro. Eu interajo o dia inteiro, sabe? Sabe aquele momento em que você tá querendo conversar, querendo encontrar alguém, querendo falar? É assim que que são as redes sociais. Assim que é o mundo digital.
aquela coisa do abraço, do beijo, não tem? Ok, mas quem se beijava tanto e se abraçava tanto há um tempo atrás? Eu não estou lembrada disso. Eu comecei a pegar uma época em que nós começamos a se afastar bastante de familiares. Por quê? Porque foi uma época assim que começou trânsito, engarrafamento, então a gente já tinha preguiça de sair para encontrar. Quando eu era criança e todos se encontravam, era ótimo que todos eram crianças, mas depois primos e primas foram crescendo e cada um foi tomando seu rumo. Os pais também, por outro lado, já tinham outros compromissos com a casa, com os filhos. Então a tendência foi o quê? As pessoas irem se afastando. E realmente as pessoas se afastaram. Então era assim, era um telefonema, oi, tchau, porque 1 minuto de ligação era um absurdo de caro, então as pessoas não podiam ficar ligando e se falando o tempo todo, contando histórias, né? Não tinha como você ver a pessoa, como nós hoje temos as redes sociais que tem as câmeras, celular tem câmera, né? Você entra no Messenger, tem câmera, você fala com alguém que está lá na Europa. Você tem o WhatsApp, que quando você está no Brasil, ou está nos Estados Unidos, está na Alemanha, você está falando com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, por que ainda reclamar de uma tecnologia que só nos beneficia? Por quê? Para quê? Para implicar? Para criar caso? Para ficar morto no tempo? Ou morta no tempo? Então, gente, esse relato e esse final feliz, graças a Deus, mostra o quanto é importante a evolução. Tá? Então, pessoas dos anos 50, 60, 70 e 80 abram os olhos, embarquem para o mundo digital, porque vocês vão ficar isolados e insuportáveis, ok? Faça como os pais dessa menina, que eles aceitaram que ela desse aula para eles. Eles querem aprender. Outra coisa também, eles estão fazendo até curso de inglês virtual, que eles não sabiam nem que existia isso. Eles passavam o dia inteiro, os dois, vendo filmes, séries, pipoca, cerveja, sanduíche, refrigerante, só assim. Era o dia inteiro, os dois assim, enquanto ela ficava enfurnada no quarto, sozinha e interagindo com as redes sociais. Bom, o primeiro vídeo está super legal, ela relata tudo detalhe por detalhe, vocês vão achar super interessante, tá? E para vocês entenderem agora esse vídeo, o porquê desse final feliz, que até eu já estava desconfiada que isso não fosse ficar legal, não fosse ficar bem, para vocês entenderem isso, entrem lá e assistam o vídeo parte 1, com o mesmo título desse vídeo que eu estou gravando. Esse estará junto com a parte 1 lá na playlist, ok? O título é o mesmo, vou até passar de novo aqui para vocês, porque senão vocês vão acabar dizendo assim, ela não passou o título de novo. Que situação embaraçada. Que é uma situação embaraçada quando você fala de pais e filhos, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo e vamos tocando o barco, se cuidem, valeu? Bye, bye!